Olá pessoal, espero que esteja tudo bem com vocês. Então vamos dar continuidade aqui aos nossos temas de filosofia, falando ainda sobre a ética, mais especificamente um pensador holandês chamado Baruch de Spinoza, e qual é a reflexão que ele propõe para a gente sobre esse assunto, tá? Então ele é um filósofo nascido em Amsterdã, viveu ao longo do século XVII, pertencia a uma família de tradição judaica, né? Então, enfim, foi adepto do judaísmo por boa parte da vida dele. Vai ter ali entre os seus interlocutores filosóficos, principalmente Descartes, talvez tenha sido um dos pensadores que mais influenciou ele na sua obra. Porém, conforme ele foi amadurecendo a sua visão filosófica, né, sua visão de mundo, ele acabou construindo uma ideia, uma teoria que foi muito mal aceita, né, pelas autoridades religiosas da sua época, que levaram ele a ser excomungado da sinagoga. Então aqui tem um trecho da carta de excomunhão deles, só para vocês terem uma noção, né, do quão drástico foi essa recepção das ideias do Spinoza. Então segue lá, ó. Maldito seja de dia, maldito seja de noite. Maldito seja em seu deitar e maldito seja em seu levantar. Maldito ele em seu sair e maldito ele em seu entrar. Não queira Adonai perdoar a ele. Que então semeie o furor de Adonai e seu zelo neste homem e caia nele todas as maldições escritas no livro desta lei. E vós, os apegados com Adonai, vosso Deus, sejais atentos todos vós hoje, advertindo que ninguém lhe pode falar oralmente, nem por escrito, nem lhe fazer nenhum favor, nem estar com ele debaixo do mesmo teto, nem junto com ele ao menos de 4 côvados, nem ler papel algum feito ou escrito por ele. Então esse foi o tamanho, né, do ódio, de certa forma, assim, gerado pelas ideias do Spinoza. Eles vão entender um pouquinho por quê. Na verdade, ele tinha realmente uma teoria muito subversiva, né? Até hoje, para muitas pessoas, ela deve soar assim, principalmente no que se refere a Deus, né? Então, a doutrina de Spinoza, ela pode ser considerada uma doutrina panteísta ao se referir a Deus. Pan, né, é uma palavra que deriva a palavra tudo, ou seja, tudo. Um Deus que é tudo, ou tudo é Deus. Essa seria a ideia do Spinoza, de que, na verdade, não existe uma criação separada de Deus. A criação e Deus são parte da mesma coisa. Então, para a época, isso era um grande absurdo, né, para as autoridades religiosas, tanto cristãs quanto judaicas. Então, foi uma ideia muito mal recebida, né, nesse sentido. E só que, na verdade, o que tem que ficar claro é que aqui o Spinoza está usando o conceito de Deus como um conceito filosófico. Não se trata de uma teologia, se trata realmente de uma reflexão filosófica sobre a possibilidade desse ser, ou melhor, sobre a definição do que ele chama de substância. Mas calma que já vai ficar um pouquinho mais claro. Então, para entender bem, né, a diferença entre a visão tradicional a respeito de Deus e a visão de Spinoza, sem compreender a diferença entre o que é um ser transcendente e um ser imanente. A maior parte das religiões do mundo todo, elas tendem a pensar, né, Deus ou seus deuses como seres transcendentais, ou seja, que estão para além do mundo, para além da matéria, digamos assim. Enquanto que o Spinoza, ele pensava Deus como um ser imanente, ou seja, um ser que está no mundo, que não está fora dele, ou que o mundo é parte dele, por isso panteísta. Ou melhor ainda, é melhor usar o termo monista, né? Ou seja, tudo uma coisa só. E isso deriva de uma definição, na verdade, que o Spinoza criou para o conceito de substância. Ele vai definir que substância é tudo aquilo que pode ser definido por si mesmo. Só que a única coisa, né, o único ser capaz de ser definido por si mesmo seria Deus. Se existisse uma outra substância, né, ou um outro ser capaz de definir-se por si mesmo, esse ser ou coisa, ele, portanto, iria demonstrar que existe Deus e mais uma coisa. Vamos imaginar que fosse o mundo, vamos imaginar que o mundo fosse substância. Se o mundo fosse substância, segundo essa definição de Spinoza, quer dizer então que Deus teria um limite a partir do qual Deus acaba e começa o mundo. Só que isso não faria sentido com a própria definição que a gente costuma usar de Deus sendo um ser que a gente pensa ser um ser infinito, né? Ou uma substância infinita. Então, como isso não seria possível, seria uma contradição, uma coisa infinita, mas que em algum momento ela tem que acabar porque tem que começar o mundo a partir dali.
Então, para evitar essa contradição, esse paradoxo, você seria, seguindo esse argumento, obrigado a admitir que a própria criação, né, o próprio mundo, seria parte do próprio Deus. Ou seja, ele não teria como ser um ser onipotente, onipresente, onisciente, se ele fosse algo separado do mundo, porque isso representaria um limite para ele mesmo. Então, aí vem a concepção de monismo do Spinoza. Para que Deus seja um ser onipotente, onipresente, onisciente, infinito, ele, a criação, tem que ser parte da mesma coisa. Se tiver outra coisa no mundo que não seja Deus, isso seria uma limitação para ele. Isso, espero que tenha ficado claro. Pense como se fosse assim, ó, pense como se fosse... Imagina lá, o mundo, imagina Deus. Se fossem coisas separadas, quer dizer que Deus acabaria em algum momento para a partir dali começar o mundo. Imagine fisicamente isso, como duas bolhas no espaço, por exemplo. Então uma bolha teria que acabar para que a outra existisse. Para o Spinoza isso não faz sentido. Tudo tem que ser uma coisa só, então. Então essa é uma ideia extremamente subversiva, né? Como eu disse, não só para a época, mas até hoje ela soa subversiva. E não para por aí, porque o Spinoza vai também dizer que o livre-arbítrio ele é uma ilusão, que o livre-arbítrio ele não existe. Porque se tudo é Deus, se tudo faz parte de Deus, se a natureza, os seres, até mesmo os seres humanos são parte de Deus, quer dizer, e esse ser é um ser que sabe tudo, é um ser onisciente, então não tem nada que ocorra, que aconteça, que escape da vontade ou da visão de Deus. Então, o livre-arbítrio ele seria simplesmente uma ilusão, porque não tem como você contrariar aquilo que está, de certa forma, previsto por ele, digamos assim. Então, a liberdade aqui, ela vai ser um tema, né, que a gente tem discutido em algumas outras aulas aí do tema de liberdade e determinismo, que sempre é colocado em contraponto ao conceito de determinismo. Então, pelo que a gente falou até agora, a visão de Spinoza ela é muito mais determinista, né? Ou seja, a liberdade é muito pequena, porque todos os fatores que estariam relacionados com a decisão, eles são, na verdade, determinados. Para ficar mais fácil de entender isso, é só você pensar aquela cena daquele filme que, para os meus alunos, já indiquei que, momentos atrás, do filme O Curioso Caso de Benjamin Button, aquela cena onde a garota... ela para amarrar o sapato, daí ela perde um táxi, o taxista demorou porque estava tomando café, enfim, isso tudo gera uma cadeia de eventos que leva lá na frente o táxi a atropelar uma pessoa, né? Aquilo tem tudo a ver com o que o Spinoza está querendo dizer. Ele quer mostrar que, por exemplo, se uma pessoa saiu na rua e foi atropelada, não é só por causa da liberdade dela de ter saído naquele momento, de ter escolhido sair de casa naquele momento e ter sofrido um acidente. É por causa de uma série de determinações, né, uma série de fatores externos à pessoa que são inevitáveis, que a pessoa não tem como controlar e que eles podem acabar atingindo a pessoa. Ou também uma outra forma de entender o que é liberdade, aqui no caso do Spinoza, e o que é determinismo. Pense se, por exemplo, você vai até uma festa de criança, eu sempre gosto desse tema, porque sempre tem coisas gostosas para comer, então você tem lá, por exemplo, risoles e coxinha à sua disposição. Você pode imaginar que você é livre para escolher um dos dois, ou os dois, que é o que eu faria. Mas, naquele momento, alguma vontade vai surgir em você. Talvez a vontade de um e não de outro. Então, essa vontade, por mais que ela surja dentro de você, ela já está controlando, digamos, de certa forma, ela já está determinando a sua escolha. Então, a escolha nunca é algo puramente individual, puramente racional. Acho que esse é o ponto mais importante. Para Spinoza, toda escolha, ela é, na verdade, passional. Ela depende da vontade, né? As vontades, elas não devem ser encaradas aqui como uma coisa menor do que a razão. Se a gente pega toda a tradição filosófica anterior, pega lá em Aristóteles, para ficar mais fácil, né? Sempre você tinha aquele conselho de que a razão tem que controlar as emoções. Para Spinoza, isso não faz sentido, porque as emoções são uma coisa natural, elas fazem parte do ser humano. Então elas não têm que ser controladas, né, nesse sentido aristotélico. Quando você tem uma emoção negativa, você tem que tentar substituí-la por uma outra emoção, né, uma outra vontade positiva. Muitas vezes, nesses termos aqui, é usada a palavra paixão, como sinônimo de emoção, como sinônimo de vontade. Mas só para vocês entenderem o porquê disso, é porque a origem da palavra paixão, em grego, é uma palavra grafada como pathos, que também é uma palavra usada para doença, padecimento. Estar apaixonado é estar padecido, nesse sentido aqui. Então, paixões, nesse sentido, são emoções.
que podem nos levar a padecer, mas podem nos levar à felicidade também. Então, quando você tem uma emoção negativa, que te leve ao mal, digamos assim, você tem que substituí-la por uma positiva. Só que você pensa, tá, mas se nós não somos livres de fato, se as minhas decisões elas são altamente determinadas, então por que existe uma ética dentro do pensamento de Spinoza? A ética aqui em Spinoza está relacionada ao conhecimento. A verdadeira liberdade não é a liberdade de escolha, é a liberdade de você conhecer todas essas causas ou aquelas que forem possíveis que atuam sobre a tua vontade. Imagine que todos nós fôssemos aqueles bonecos que são manipulados por títeres, né? Então, a maior parte de nós acredita que está tomando alguma decisão, mas na verdade todos nós temos amarras, né? Fios, dedos que manipulam as nossas decisões. A verdadeira liberdade seria você conhecer esses fios, né? Você conhecer quais são as causas que estão interagindo na sua vontade, na sua liberdade. Então, assim, é um tema muito interessante, a reflexão do Spinoza, ela é muito original. Aqui não dá para você determinar, não dá para você dizer exatamente se Spinoza é um pensador da liberdade ou do determinismo. Parece, né, a primeira leitura vai parecer que ele é puramente determinista, só que na verdade ele está pensando a liberdade de uma forma diferente, uma liberdade que está mais atrelada com o conhecimento, conhecer as causas. Então, para finalizar, imagine que a visão de Spinoza é de um mundo como se fosse uma grande máquina onde todos nós somos peças que interagem umas com as outras. As minhas decisões, elas podem parecer livres para mim, mas elas geram determinismos que vão impactar a vida das pessoas ao meu redor. E muitas vezes são inevitáveis, não tem o que fazer. Então, resgatando uma coisa que vinha lá dos estoicos, né, do passado, que a gente já viu em aulas atrás, o que o ser humano pode fazer então é buscar aceitação daquilo que é inevitável, mas usar a razão para conhecer as causas que estão interagindo na sua vida, ok? Pessoal, até a próxima e um grande abraço.